Magnitsky. Como um advogado russo pode fazer você mudar a sua forma de pensar. Buscando entender em meio a essas incertezas políticas, desse bombardeio de informações que está acontecendo no Brasil, que eu confesso que eu me perco bastante, eu descobri essa lei Magnitsky, que não é uma descoberta. E também não é algo novo, embora no Brasil está em alta aí falar sobre isso, relacionado, ao Xandão. E justamente sobre a aplicação da lei Magnitsky. Então, que alguns ministros do Supremo... E assim, galera, a lei Magnitsky, quando eu parei para entender sobre ela, me levou a uma história extraordinária que eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu notei características muito interessantes de um dos atores principais dessa história, que você pode levar para o mercado de trabalho. E é ele, o Serge Magnitsky. População preparar para o pouso. Serge Magnitsky, ele foi um advogado de um investidor, o Bill. Eles se tornaram grandes amigos. E o Bill, ele é um investidor que comprou ações em um valor muito barato, quando ele percebeu que estava acontecendo ali uma mudança no cenário político, no cenário econômico. E ele conseguiu comprar ações nessa época, visando já algo a longo prazo. E esse longo prazo passou. Realmente aconteceu. Essas ações, elas super valorizaram e ele se tornou um cara multimilionário. Mas ele precisava com ele um contador, que também era advogado, que é o caso do Serge Magnitsky. E eles se tornaram grandes amigos e por conta de 3 características essenciais que todo iniciante na carreira e também trazer o seu desenvolvimento pessoal, ele tem que ter super aguçado, porque é isso que vai trazer o seu diferencial. E eu vou listar cada um deles nesse vídeo. E assim, já digo a você, se inscreve nesse canal, deixa o like, porque também me ajuda a entender que você está gostando do meu conteúdo. Essa história é de um livro chamado Alerta Vermelho, que na verdade teve essa homenagem ao Interpol, que quando a Interpol ela lança um alerta vermelho, a gente já entende que coisas vão acontecer. E, na verdade, o Magnitsky, ele teve três pontos interessantes nesse livro, que eu ainda não acabei de ler, mas que eu entendi que realmente eu precisava mudar a minha forma de pensar, depois que eu comecei a entender a história desse cara. Magnitsky, na verdade, ele foi curioso, ele entendeu alguns pontos que levaram ele a se questionar. Por que isso está acontecendo? Ele começou a fazer aquele emaranhado, bem CSI. E a partir disso ele começou a trazer investigações. E essas investigações trouxeram ele a ações. E infelizmente o fim dele não foi muito legal. O Magnitsky, apesar dele denunciar a corrupção, apesar dele ter realmente trouxe nessa revolução, infelizmente acabou falecendo preso. Na verdade, o Magnitsky ele foi preso e a história conta que ele sofreu maus tratos, principalmente maus tratos médicos, mas que não se sabe realmente no final da história se realmente foi isso que aconteceu. E uma das características do Magnitsky foi a curiosidade. Será que você está tanto na sua zona de conforto que você não está sendo curioso? Que você realmente não está buscando entender o porquê das coisas? Sabe aquela ideia do porquê? Por que isso está acontecendo? Por que eu devo fazer isso? A curiosidade, ela vai levar você a se indagar das coisas, sabe? A você não simplesmente engolir as situações, engolir aquilo que você está ouvindo. Assim como você está vendo esse vídeo, eu sugiro que você não apenas escute as minhas palavras e o meu ponto de vista, mas que você tire as suas próprias conclusões e que te gerem indagações, te gerem a curiosidade de entender mais. Eu vou ter curiosidade de procurar esse livro, de entender mais sobre o Magnitsky, de entender mais quem foi o Bill, de entender mais como é que funciona esse sistema. E que assim, o Bill ele foi tão... ele ficou tão comovido com a história do Magnitsky que ele procurou, sim, justiça pelo amigo dele. E o Magnitsky ele ficou conhecido mundialmente porque realmente trouxe uma revolta mundial e hoje ele foi homenageado com uma lei Magnitsky, que é justamente uma lei voltada para acusar pessoas de corrupção e de outros esquemas políticos que realmente tragam malefícios à sociedade. E eu te pergunto, o que é que você tem feito com essas informações que você está recebendo o tempo inteiro? A gente tem essa era digital agora no Instagram, quando a gente atualiza o feed já é 900 informações, e tá no grupo do WhatsApp aconteceu alguma coisa, daqui a um segundo e começa aqui. O que é que você tem feito com esse excesso de informação? Será que você está sendo curioso, está se indagando? O Magnitsky, ele é um exemplo claro de uma pessoa que não se contentou com o superficial, de uma pessoa que não se contentou apenas com alguém lhe dizendo, olha, aconteceu isso, sabe, de engolir as coisas, de ser só um papagaio que está repetindo o tempo inteiro. Gente, o questionamento e a curiosidade movem o mundo. Se Newton não tivesse se questionado do porquê que a maçã caiu ali na frente dele, o que seria da física hoje em dia? O que seria da matemática? Da engenharia? Questionamentos e curiosidades mudam o mundo. Isso é um super potencial e você deve melhorar isso. Mas como é que eu posso ser uma pessoa mais curiosa? É isso, se perguntando. Magnitsky, ele foi realmente uma pessoa que foi homenageada porque ele se tornou um símbolo de uma revolução. Um símbolo de uma pessoa que teve coragem. E isso é o terceiro ponto do nosso vídeo. Você precisa ter coragem para agir.
coragem para entender. Nossa, eu fui curiosa e entendi que isso aqui está errado. Me indaguei e investiguei. Eu realmente acho que isso aqui está errado. O que é que te impede da sua coragem de se levantar com uma ideia inovadora, de se levantar com uma solução? E mais, quando você chega em uma reunião, quando você chega em um ambiente de trabalho em que você está vendo as pessoas o tempo todo só repetindo informações e que você começa a entender ali um gargalo, ou que você começa a ver algo diferente naquela situação, você começa a enxergar um potencial, sabe aquela famosa pulguinha atrás da orelha? Vai trazer a você um momento de ser visto. Um momento de ser visualizado como uma pessoa diferente. Nossa, fulano pensa diferente. Nossa, por que ele é assim, sabe? Eu não gosto muito da ideia de ser igual às pessoas. Sabe aquele famoso você não é todo mundo, que a mãe de todo mundo fala? Então é exatamente isso. Você não é todo mundo. Então para de se igualar às pessoas. Para de querer repetir comportamentos que a gente sabe que no mundo atual é ultrapassado. O que a gente da Gen Z, a famosa Gen Z, tem a oferecer de diferente a essas situações que precisam de inovação, que precisam de mentes brilhantes, de mentes pensantes. Gente, o mundo, ele precisa de pessoas que tragam soluções novas. As coisas estão ficando ultrapassadas. A gente começa a entender e a visualizar que é necessária uma mudança. Mas não é uma mudança no sentido de revolução, que eu vou mudar tudo, vou mudar o sistema. Não é isso. Mas é mudanças em pequenos pontos. A gente tem perdido esse hábito de ser curioso, esse hábito de questionar, esse hábito de ter coragem. O Magnitsky, infelizmente, teve um fim ruim, que não é o caso do vídeo, mas porque ele teve coragem em fazer, sabe? Se ele não fizesse, quem faria? Magnitsky, enfim, ele teve um fim realmente ruim, ele acabou falecendo, mas os Estados Unidos acabou criando uma lei em homenagem a essa pessoa, que realmente sempre entra muito em vigor nesse país, e agora a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil também. Eu te pergunto, diante dessa história, diante de entender o que aconteceu com Magnitsky, de entender de onde veio essa lei Magnitsky, será que você realmente pode mudar algo na sua vida? Então, da próxima vez que você se deparar com algo novo, seja curioso, tenha agilidade, questionamento e coragem para agir. E me faz um favor, compartilhe esse vídeo e encaminha para um amigo que você quer que tenha desenvolvimento pessoal no mercado de trabalho.